Irmãos, minhas queridas irmãs, o mistério desta noite nos envolve a todos. É mais uma noite, mas inegavelmente é uma noite diferente. Estamos aqui reunidos, certamente depois dessa celebração, iremos encontrar as pessoas mais próximas de nós. O mundo todo propriamente se reúne para celebrar a fraternidade, o encontro das famílias. Mas todas as coisas que serão feitas recordando o Natal está ligada a uma criança, está ligada a um ser humano, está ligado tudo isso a um nascimento ao mesmo tempo misterioso, milagroso e definitivo, o nascimento de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, se nós prestarmos bem atenção ao que nos ensinou o Evangelho de hoje, nós entenderemos por cada uma dessas palavras o mistério que envolve esse nascimento e a atenção que Deus deu à humanidade quando fez nascer no meio de nós o seu Filho amado pela ação do Espírito Santo. Vejam só, meus irmãos e minhas irmãs, sabemos, Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, o esposo que será o pai adotivo de Jesus, retoma a sua caminhada, acolhe Maria, e para esta família, como todas as famílias que dependiam do Império Romano, que dominava e oprimia não apenas Roma, mas todo o universo, resolveu fazer um decreto. Todo mundo deve se registrar. E o movimento foi grande de um lado para o outro, porque nem todas as pessoas nasciam naquelas cidades onde elas habitavam, mas às vezes eram filhos de outros locais. E portanto, José, por ser da família do rei Davi, e ao mesmo tempo por sua família ter nascido em Belém, tomou sua esposa e foi para lá. Uma longa caminhada, 130 quilômetros separavam Nazaré de Jerusalém, porque ali ao lado, 14 quilômetros ao lado de Jerusalém, ficava a cidade de Davi. Era uma caminhada longa, uma distância muito próxima da nossa ida de Magé até o centro do Rio de Janeiro e voltar. Para nós hoje isso é muito fácil, conseguimos fazer em 1h30, 3 horas, se o trânsito estiver ruim. Mas na época de José e de Maria, a caminhada era muito maior, a de uma semana. E principalmente porque sobre o lombo de um jumento estava uma mulher grávida. Mas eles foram. Ora, por que é que o rei desejava conhecer todo o orbe da terra? Porque é que Tibério, chamado aqui de César Augusto, rei da época de Jesus, resolveu fazer esse recenseamento. Não era para saber quantas pessoas existiam apenas, mas para que, sabendo o número das pessoas e o número das famílias, ele ficaria sabendo, quantas pessoas lhe pagariam impostos. E, portanto, ele ficaria ainda mais rico, porque conhecendo o orbe da terra, o número das famílias e o número de pessoas adultas, mais facilmente ele tiraria de todas essas pessoas o dinheiro necessário para viver nababescamente, como a gente costuma dizer, para viver, definitivamente como o homem mais poderoso e mais rico do mundo. Mas atenção, Tibério não era apenas o rei de Roma, Tibério era também o filho de Deus, dos grandes deuses, lá de Roma. Era assim que ele se enxergava, era chamado de o divino, daí o nome Augusto, era chamado aquele que representava verdadeiramente Deus sobre a face da terra. E se imaginava inclusive imortal, porque os reis de Roma, após a sua morte, imaginavam que iam para um lugar especial e se tornava mais um Deus dentre todos aqueles deuses que Roma cultuava. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, é no meio dessa caminhada e é na chegada a Belém que o milagre se dá.
Diferente de Tibério, que queria conhecer o número para explorar o povo, agora Deus manda o seu filho para amar o seu povo, para salvar o seu povo, para estar mais perto do seu povo. E lá está, parando certamente a cada quilômetro, José e Maria, carregando dentro do seio da Virgem a beleza esperada por todo mundo, a graça que haveria de ser manifestada para toda a humanidade, a fim de salvar esta mesma humanidade. Ora, depois de dias de caminhada, de tanto sofrimento, em pleno outono, em pleno calor, lá chega José e Maria, para finalmente buscar um lugar onde se hospedar. Não havia lugar. Não era, meus irmãos e minhas irmãs, porque não existisse um quarto que faltasse para José e Maria. O problema era outro. Se Maria tivesse uma criança dentro de uma casa, essa casa ficaria impura por 40 dias. E por não querer fazer a lavagem da casa como se costumava na época de Jesus, eles simplesmente disseram: está grávida? Não, aqui não. Olharam, está grávida? Aqui não. E por causa disso, já que os homens não quiseram acolher Jesus Cristo, já que os homens não quiseram acolher aquele que era mandado pelo Pai, já que os homens não quiseram acolher esta criança trazida no seio de uma mulher mais do que especial e escolhida por Deus, então os animais acolheram esta criança. Por causa disso, Jesus nasceu em um estábulo. Por causa disso, Jesus nasceu em uma manjedoura. Por causa disso, não é? A glória de Deus se manifesta naqueles animais que vão aquecer, naquela noite fria de outono, a beleza do céu que se faz presente através do Salvador da humanidade. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o drama que viveu aquele casal. E ao mesmo tempo, como a humanidade acolheu o seu próprio Salvador. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho também nos disse que apesar da indelicadeza das pessoas, a Virgem Maria delicadamente envolveu as crianças, aquela criança em faixas, como faziam os antigos. Em primeiro lugar, Jesus foi banhado, não é, com uma salmoura, água e sal, porque assim faziam os antigos judeus. O homem não podia participar desse momento. Certamente não houve parteira, e ali, como as mulheres judias faziam, elas próprias tinham seus filhos, mesmo em meio às dores do corpo e do parto, ela fez aquilo que se esperava de uma mãe. E finalmente, depois que a criança estava banhada, e que a mãe também, tomando banho, se acalmava dentre tantas dores, finalmente entrava o homem. Entrou José naquele local para fazer o que um homem judeu fazia com as crianças, e nós devíamos também fazer até hoje no nascimento de uma criança. José se aproximou daquele que era agora o seu filho adotivo, o próprio Filho de Deus, colocou a sua mão em forma de concha, se aproximou da orelha esquerda de Jesus e disse o nome, o primeiro nome que uma criança devia ouvir. Se aproximou e disse Adonai, ou seja, Deus, Senhor. Foi isso que ele disse no ouvido de Jesus Cristo. Primeira palavra que uma criança ouvia era o nome de Deus. E José fez isso. E depois, indo para o outro lado, se aproximando da orelha direita, colocando sua mão em conchas, ele falou Mijael, ou seja, o nome do anjo que protegia o povo de Deus. E assim, nascia ali o homem Jesus Cristo, porque Deus também ele era. Ali ele abraçou uma cultura, a história humana, a nossa vida,
para que, como nós, sendo Deus, Ele pudesse entender a nossa vida, as nossas limitações, reconhecer os pecados de todos nós, porque Ele não tinha pecado, para nos salvar da nossa limitação, da nossa miséria, das dores do mundo, e nos abrir não apenas os olhos para uma vida nova, mas a grandiosidade e a possibilidade do céu, porque este é o limite. Deus se tornou homem, vindo à terra, para que nós, conhecendo a divindade, pudéssemos conhecer finalmente o céu. Meus irmãos e minhas irmãs, quanta graça dessa noite, e como tudo que está ao nosso lado nos envolve no desejo dessa vida nova, que somente Jesus, o Senhor, pode nos dar. E assim, aquilo que nós vemos em um presépio, pode também iluminar a nossa noite. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos ser, como no presépio, Maria e José, porque devemos acolher o menino Jesus, apesar das dificuldades que foi aquele nascimento. Devemos colocá-lo no meio da nossa vida e no meio da nossa família, como Maria e José fizeram. Nós também podemos ser, como nós ouvimos no Evangelho, como aqueles anjos, proclamando a glória de Deus através da nossa vida, dizendo ao mundo inteiro, por uma evangelização que verdadeiramente nasceu para nós, o Salvador de toda a humanidade. Nós podemos sim, como no presépio encontramos os pastores, ser iguais àqueles homens que, saindo dos seus afazeres, largaram tudo para aceitar Jesus em sua vida, para contemplar e adorar aquele que é o Senhor, para abrir o coração, embora fossem tão simples, tão humildes, tão do povo, entender a graça de Deus que se dava diante dos olhos de cada um. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, naquele presépio nós também podemos ser como uma estrela, guiando pela nossa vida, pelo nosso exemplo, a vida de tantos irmãos que precisam chegar ali ao presépio, a vida de Jesus, a graça da salvação. Nós podemos ser, sim, também como a árvore de Natal, tão cheia de brilho, no sentido de que um verdadeiro pinheiro conserva ao longo de toda a sua vida as mesmas folhas, mostrando que a eternidade foi preparada para nós. É isso que significa uma árvore de Natal. E o brilho das luzes significa dizer a luz que nós devemos fazer brilhar no meio das trevas desse mundo. Já antecipando, nós podemos também ser como aqueles homens que vão estar no presépio, os reis magos que saíram de suas famílias, de suas terras, das suas preocupações, para encontrar no presépio aquele que deve ser adorado como rei, aquele que nos dará a sua vida, aquele que vai abrir para nós as portas do paraíso. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, a beleza que nos envolve nesta noite nos faz pensar única e exclusivamente no grande presente que Deus nos deu. E nos deu dessa forma simples, numa manjedoura, é verdadeiramente o Senhor. Jesus não nasceu em um palácio, porque se tivesse nascido em um palácio, nenhum de nós poderia entrar lá para adorá-lo e contemplá-lo. Quando um palácio abriria as suas portas para um casal pobre? Quando um palácio abriria suas portas para pastores? Quando um palácio abriria suas portas para gente que vinha do estrangeiro e podia parecer que era invasores? Não, Deus nasceu aberto, no relento, diante de todos, para que toda a humanidade, seja lá quem fosse, pudesse encontrá-lo em sua humildade e no seu carinho. E os olhos do menino olharam para nós, e a sua vida nos abraçou, e a salvação veio para toda a humanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus deseja apenas uma coisa: habitar em nosso coração. Deus deseja apenas uma coisa: que nesta noite, mais do que nunca, nós tenhamos consciência de que o nosso coração é a habitação de Deus. E se faltou um travesseirinho para a cabeça de Jesus naquela manjedoura, quiçá o nosso coração seja o travesseiro a acalentar
a acarinhar, como diziam os antigos, e ao mesmo tempo a proteger a vida daquele que nos salvará, que nos dará verdadeiramente aquilo que nós de mais precioso podemos encontrar em nossa vida, que é a salvação. Assim, que esse Natal revele em nós a possibilidade do novo, e que nós nos centremos, dentre tantas as coisas, no essencial. E o essencial para nós, nesta noite e durante toda a nossa vida, é Jesus Cristo, aquele que nasceu, aquele que vai viver, aquele que vai morrer, aquele que vai ressuscitar, aquele que vai subir ao céu, para que a cada ano desça outra vez, em forma de menino, tão desprotegido, para que nós possamos abraçar a sua vida, a sua palavra e a sua obra. Que essa certeza inunde o nosso coração e que essa alegria nos faça viver esse Natal até o outro, na certeza e na esperança de que Deus nos visitou, nos visita, está no meio de nós, querendo única e exclusivamente que nós abracemos a sua vida, a sua palavra e a salvação que dele vem. E meus irmãos e minhas irmãs, recordando essa noite do Natal, eu gostaria de resumir tudo isso através de uma historinha que talvez possa tocar o nosso coração para nós recordarmos do que Deus deseja que nós façamos diante da sua presença. E a história nos diz o seguinte: havia uma joalheria muito famosa e naturalmente as peças que estavam lá eram peças muito boas e muito caras. Um dia apareceu ali na joalheria uma garotinha, devia ter mais ou menos 8 ou 9 anos de idade. Era uma criança negra, os seus olhos eram pretos e brilhavam como se tivesse luz dentro. Aquela garotinha, que era visivelmente uma garota pobre, se aproximou da vidraça daquela grande loja, joalheria, colocou suas mãozinhas, enfiou o seu nariz ali no vidro e ficou olhando um lindo anel que tinha uma pérola preta, uma pérola negra. E aquela pérola brilhava e tinha a mesma cor dos olhos daquela criança. E ela ficou ali parada durante muito tempo. O vendedor, que era na verdade o dono da loja, vendo a atenção daquela criança, não teve dúvida, saiu do balcão, saiu da loja e foi para perto daquela criança e disse: "Ô menina, o que é que você está olhando?" A criança no início se assustou ao ver aquele homem ao seu lado, mas ela disse: eu estou olhando aquele anel, como aquele anel é bonito, e aquele anel tem a cor dos olhos da minha irmã. O dono da loja se interessou e disse: "Mas como assim? Como é que ele tem a cor dos olhos da sua irmã? Aliás, é igual a cor dos seus olhos?" E ela disse: ele tem a cor dos olhos da minha irmã. Eu gostaria de comprá-lo para dar para a minha irmã. Então aquele homem, vendo que era uma criança pobre, disse: "Mas quanto é que você tem para comprar esse anel?" E a menina disse: "Eu tenho R$1,25 que minha irmã me deu para nesse Natal comprar alguma merenda que eu gostasse bastante." Aí o homem disse: "E por que você quer dar esse anel para a sua irmã?" Então a garotinha revelou na sua inocência: "É que há 2 anos atrás a minha mãe morreu e nós nunca conhecemos o nosso pai, e só sou eu e ela faz tudo para mim, moço. Ela lava a minha roupa, ela prepara a minha comida, ela vai para o colégio, mas antes ela me deixa no colégio. Ela depois sai do colégio correndo, me pega, nós duas moramos juntas. E por mais que ela seja novinha, ela cuida de mim com todo carinho. Por isso é que eu gostaria de dar esse anel para ela." O dono da loja ficou profundamente comovido. Disse: "Entre aqui na loja, vamos fazer aqui um negócio. Deixa eu ver o que você tem no bolso." A menina tirou, como disse, R$1,25. Ele disse: "Tá certo, esse dinheiro vale o preço desse anel de ouro
com essa pérola negra. Resultado, ele fez um embrulho muito bonito, colocou um laço vermelho em cima e disse para a criança: guarde com todo cuidado e vá agora mesmo à sua casa para presentear sua irmã nesse Natal. E a menina foi, e aquele homem ficou profundamente feliz. Pois bem, 1 hora depois, chegou uma jovem, que devia ter mais ou menos 18 ou 19 anos de idade. Pegando na mão da criança, ela entrou na loja e na outra mão estava o presente que ela havia recebido. E ela colocou em cima do balcão e perguntou para aquele senhor: foi aqui que minha irmã pegou esse embrulho, meu senhor? E ele disse: sim, ela comprou esse anel e disse que era para dar para você, que eu calculo que seja a irmã. Ela disse: sim, eu sou irmã, mas minha irmã não tinha dinheiro algum a não ser para comprar uma merendinha que eu dei nesse Natal, e esse anel, pelo que eu conheço, deve ser alguma coisa muito preciosa. E aquele homem disse: sim, esse anel é feito de ouro, coroado com uma pérola negra. Mas minha jovem, essa menina veio aqui e ela quis lhe dar aquilo que há de mais belo no coração de uma pessoa, que é a gratidão por aquilo que você faz por sua vida. Ela pagou tudo aquilo que ela tinha, R$1,25. E R$1,25 verdadeiramente é o preço da gratidão de quem sabe amar e de quem sabe reconhecer. Então, refazendo o laço, o homem disse: leve, é presente de Natal meu, mas inegavelmente é presente de Natal do coração de sua irmã, que comprou esse presente com tudo aquilo que ela tinha, que é com a sua gratidão. E a jovem foi embora. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus só deseja isso de nós: um coração cheio de gratidão, que reconhece a sua divindade na sua simplicidade e que transforma o mundo através da alegria daquilo que nós recebemos dele. Que esse Natal inunda o nosso coração e que a nossa gratidão seja tanto que nós reconheçamos ainda mais fortemente Jesus Cristo como nosso Deus e nosso Salvador, e que essa alegria inunda também o nosso coração pelo bem que faremos a toda a humanidade por causa dele, por causa do nome dele, que é Emanuel, Deus conosco. Que assim seja.